A graça e a paz a todos os irmãos. Estamos em mais um dia para uma meditação, como já diz o tema, uma reflexão rápida. Então nós estamos em mais uma reflexão rápida. Reflexão rápida. Bom dia, Roberta. Deus abençoe. Feliz em vê-la, em você estar conosco. Deus abençoe Davi. Deus abençoe Pastor Oliveira. Então nós estamos em mais uma reflexão rápida, onde nós estamos meditando na palavra do Senhor. Nós vamos ler o Salmo 40. Salmo de número 40. Este é um salmo atribuído ao salmista Davi, salmo de número Graça e Paz, Pastor Oliveira, para toda a sua família, que também é minha, que eu me juntei a vocês pela fé. Minha família é tua família é minha família. E nós somos irmãos pela fé. E eu amo muito o irmão, a irmã Vânia e aquelas duas moças de Deus, santas, que eu tanto quero bem. Então, dizer ao Robson, do nosso amor, dizer a Roberta que ser adotada como uma filha. Porque, irmãos, eu tenho um profundo amor por cada pessoa com quem eu trabalho, com quem eu lido, pessoas que acompanham o nosso trabalho, a gente se apega. Então vamos para o Salmo, lembrando. Ontem, graças a Deus, eu expliquei ao irmão e ele disse que nunca tinha ouvido uma explicação da diferença. Alegoria, irmãos, é quando você faz uma coisa ser o que não é, o que nunca se pretendeu que fosse, por motivos de ensino. Como Paulo diz que Agar era a Jerusalém de baixo. Nunca se disse que Agar seria a Jerusalém de baixo no texto original do Gênesis. Nem que Sara seria a Jerusalém de cima, ou seja, a igreja, o contraste entre a igreja de Israel. Então, isso é uma alegoria quando você pega uma história e faz com que cada personagem... Eu vou lhes dar um exemplo. Se você quiser, você vê isso em Gálatas, mas eu vou lhes dar um exemplo de Agostinho. Agostinho pegou a parábola do bom samaritano e ele alegorizou. E a alegoria é permitida quando você a utiliza para ensinar, para fazer uma didática. Como eu sempre faço aqui, nós já ensinamos sobre a santificação, que Deus pega um tronco e desse tronco Deus lapida, transforma numa obra de arte. Então isso é santificação, então isso é alegorização. Certo? E Santo Agostinho pegou a parábola do samaritano e fez assim. Ele descia de Jerusalém, descia da cidade da bênção, da religião, para o mundo. Jericó seria o mundo. Aí foi assaltado, o diabo, seus demônios. E ele diz assim, passou o levita, a religião, passou o samaritano Jesus, levou-o para uma estalagem, a igreja, deu 2 denários, o dízimo e as ofertas, e disse quando eu voltar, a segunda vinda. Então, isso aí é alegoria. Isso é você alegorizar.
Então, uma alegoria é quando você faz uma história, você interpreta, onde não tem nada a ver. Então, outra coisa é quando você lê a Bíblia de forma devocional. Você lê a Bíblia, mas não lê por ler. Você lê a Bíblia tirando lições que você vai aplicar na sua vida, na vida dos outros. E outra maneira que nós devemos ler a Bíblia é a leitura interpretativa, a leitura que a gente chama na teologia de exegética, que é a teologia que a gente lê, comparando com livros, vendo os textos. Então, o que nós vamos fazer aqui... Bom dia, Thalita, bom dia, Lucilene. Deus abençoe, né? Lucilene Souza Santos. LM. Então, nós vamos aqui ao Lobo Mau ler uma leitura devocional e aplicar aos nossos corações. Salmo 40. Esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Então vamos ler. Até o versículo de número 5. E o salmista, aqui é o primeiro livro, o livro de Salmo é dividido em 5 partes. E aqui é o primeiro livro que vai até o Salmo de número 41. O 42 já começa o segundo livro. Então a primeira, aqui é um salmo que era cantado, é uma história que se passou na vida do homem de Deus. E aí ele pega essa história, transforma, coloca ela de forma escrita para a posteridade. E esse é um dos salmos atribuídos a Davi. Por isso tem aí ao mestre do canto, porque era uma música para ser cantada. Então o que acontece? Quais são as lições que ao lermos um salmo desse pela manhã ou à noite, quando a gente lê para alimentar nossa alma, quando a gente lê para organizar nossa caminhada com Deus, para organizar nossa vivência diária com Deus, a primeira coisa que esse salmo fala é de esperança. É que o salmista está vivendo momentos como nós. Aquela época era uma época onde o rei podia estar hoje e amanhã não estar. Onde ele podia ser morto por seus inimigos externos, por seus inimigos internos, e Davi foi alguém de uma vida conturbada.
E Davi vai nos dizer o seguinte: Davi foi um homem como todos os homens do mundo, com virtudes e defeitos, com dons, com falhas. Davi foi um bom adorador, um bom salmista, um bom guerreiro, mas Davi não foi um bom pai. A Bíblia vai nos dizer que Adonias tentou tomar o reino, que Absalão, Davi nunca o repreendeu, a Bíblia diz. Mas a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. O que é isso? É que ele era o escolhido por Deus e não Saul. É que apesar das limitações de Davi, apesar das fragilidades humanas que Davi tinha e nós temos, Deus o chamou, como chamou a mim e a você. Isso significa, primeira lição, que Deus não nos chama, na introdução já, que Deus não nos chama pelas nossas virtudes, porque nós somos meninos e meninas bonzinhos e boazinhas e que andam sempre retinhos e perfeitos, mas que Deus nos chama em graça, favor e merecido. Deus chamou a mim e a você não porque nós merecíamos, chamou-nos porque Ele quis, porque nos amou, e a Ele a glória. Então a primeira lição desse salmo é essa. Segunda, a esperança. Davi diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor. Em meio às lutas que pareciam, porque quando existe a teoria da relatividade, que diz que você, por exemplo, você caminhar, você levantar 1 quilo de qualquer coisa na mão por algum tempo é uma coisa. Você passar o dia todinho com 1 quilo na mão aqui, vai chegar uma hora que você aquele quilo vai se transformando em 2, em 10, em 100. Então o tempo, a demora, Deus abençoe Fabiano Pires, Deus abençoe. Então a demora é uma coisa terrível para nós, seres humanos. E aí Davi diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor. E ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. A esperança. Nós temos 3 coisas. Nós temos a esperança, o desespero e a desesperança. Vou começar pelo desespero. Desespero é momentâneo. O desespero é quando a gente sabe de uma notícia ruim, é quando a gente está vivendo um momento doloroso, um momento sombrio, e aí a gente pega e fica... É o Salmo 40. Obrigado, Thalita, por ter se mostrado uma ótima obreira. Salmo de número 40. Então, obrigado, Fabiano. Salmo 40. Então, o que acontece? Muitas vezes nós entramos em desespero. Quantas vezes, durante a quarentena, uma pessoa não entra em desespero, achar assim: oh meu Deus, será que isso vai acontecer comigo? Será que eu vou passar fome? Será que eu vou perder o emprego? Será que... E as pessoas que estão na informalidade, como é que eu vou ganhar o pão de cada dia? Então, tem horas que a pessoa quer surtar,
Mas aí ela sabe que confia no Senhor, é passageiro. A desesperança, quer dizer sem, já é outra coisa. A desesperança é quando a pessoa já se entregou, é quando a pessoa já não espera mais nada, é quando a pessoa entregou os pontos. É quando a pessoa se sente completamente derrotada. Então, ela, Ednardo, Deus abençoe Ednardo, Salmo 40. Então, o que acontece? Existe a esperança. Mas nós temos que saber em que se fundamenta a nossa esperança. Porque o gerador de esperança é Deus. Porque muita gente, Doni, Deus abençoe, muita gente tem esperança na ciência. E nós devemos orar pelos cientistas. Muita gente tem esperança no poder financeiro. Mas nós esperamos no Senhor, como salmista. A esperança do salmista, aquele que dava a ele esperança, que não permitia que ele fosse dominado pelo desespero. E lembre-se, entrar em desespero momentâneo, isso faz parte da fragilidade humana. Seja humano. Você não é um ser extraterrestre, você não é um anjo, você é um ser humano com limitações. Deus abençoe. Então, o que acontece? Primeira lição é que o Senhor é a nossa esperança. E é a Ele que nós devemos buscar. E é Ele quem diz assim para mim, para você, vá em frente, porque tudo passa. Tudo passa. Porque muitas epidemias já vieram sobre esse mundo e passaram. Só que antes, quando elas vieram, como a peste negra, a gripe espanhola, e ceifaram milhões de vidas, milhares e milhares, a gente não tinha tanta divulgação, porque o mundo ainda não estava globalizado. Então, o que ele diz assim? Clamei. E ele me ouviu quando eu gritei por socorro. O salmista, ele diz: o Senhor é a minha esperança. Eu esperei confiadamente. Não espere em Deus sem confiança, espere na fé. E ele diz assim, ele se inclinou. Certo? É do alto para baixo. Deus, para nos ouvir, precisa se inclinar, porque é grande demais. Lá no livro do Gênesis, há uma linguagem irônica que o teísmo aberto pega e usa para dizer que Deus não é mais onipresente. Os meninos do teísmo aberto, porque Deus diz assim: descerei e verei o que este povo está aprontando, porque eles disseram: façamos uma torre que toque o céu. O pecado havia se alastrado, que nós vamos fazer outra reflexão sobre isso. E eles disseram: façamos um nome, nós somos os caras. E eles disseram: façamos uma torre cujo topo toque os céus. Eles queriam invadir o próprio céu, porque eles achavam que já tinham dominado tudo. E aí fizeram um tal de um zigurate, que era uma torre bem alta. E eles disseram: façamos, engrandeçamos o nosso nome sobre toda a terra. Aí, ironicamente, Deus diz assim: descerei e verei. Ou seja, esse povo é tão pequeno, é tão grão de areia,
é tão insignificante, a torre deles é tão pequena, a torre deles é tão nada, que eu preciso descer para dar uma olhadinha, para ver de perto, porque mesmo com a minha supervisão, separado, viu? Supervisão, não dá para ver daqui do céu. Ali é uma linguagem irônica. Deus está brincando com aquelas más crianças, certo? Então, o que que acontece? O salmista diz assim: clamei por socorro. Clame. Primeira lição: esperança. Se você se desesperou, se em algum momento se desesperar, isso passa. O que não pode é entregar os pontos. O que não pode é ficar com desesperança, é estar sem esperança. Porque Deus é o gerador de esperança e a nossa esperança é o Senhor. Então, ore. Segunda coisa é que esse Deus, ele age. Segunda lição para nós é que quando a gente ora, Deus age. Ele diz assim: tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Ele diz três coisas que Deus fez. Então a primeira coisa é esperança. A segunda coisa, nós temos um Deus que age. Um Deus que age na direção daqueles que nele confiam. Jean, Bessa, Deus abençoe. Deus é nossa esperança. Deus age na vida daqueles que nele confiam. E Deus faz aqui, Davi diz assim: tirou-me de um charco de lodo terrível. Como todo mundo sabe, um charco de lodo é um lugar onde você tenta ficar de pé e não consegue. Onde você escorrega. E aí o que que acontece? Deus, primeira coisa é que você precisa de socorro, você precisa de alguém que te ajude a se equilibrar. Todo ser humano vive assim nessa corda bamba, de momentos que está de pé, firme, momentos que está no chão, abatido. E tem uns que tem um momento ainda que estão firmes na fé, outro dia estão lá no mundo, desviados. Tem uns que estão firmes contra o pecado e outros que caem. Quando a pessoa cai aí, e Davi diz o seguinte: Deus tirou-me de um charco de lodo. Ele está dizendo: Deus foi meu parceiro. Deus foi meu socorro. Quando eu estava nessa instabilidade da vida, quando eu estava tentando me levantar e caía, quando eu estava tentando me firmar, eu escorregava, quando parecia que a vida ia, tudo desabava. Ele diz: aí eu clamei e Deus chegou e me tirou desse estado, dessa situação, desse charco de lodo, de estar subindo e descendo, de estar instável na vida, de uma fé desse jeito, de uma situação desse jeito, de uma vida assim, cheia de altos e baixos. Ele diz: Deus me tirou de estar pecando e não pecando, porque Davi tinha um fraco, e ainda chamam Davi de gueiros. Os teólogos e os filósofos dizem que Davi tinha uma paixão por Jonathan, porque a Bíblia diz que era amizade, que Davi amava mais a Jonathan do que as mulheres. Mas se tem uma coisa que nós não podemos duvidar, é da sexualidade de Davi ser heterossexual, porque o grande fraco na vida de Davi sempre foi mulher.
E Davi chega e diz assim, tirou-me de um lago de perdição, de um tremedal de lama. Deus me tirou disso, Deus pode tirar a mim e a você. De qualquer fraqueza e fragilidade que nós tenhamos, porque todo mundo tem um ou mais pontos fracos. E Davi diz assim, colocou meus pés na rocha. Ele me tirou de um estado de queda, de sujeira, e me colocou na rocha. E me colocou num lugar firme. Então, Deus é esse amigo que vem para mim, para você. Inês Nascimento, Deus abençoe. Eu e a esposa estamos assistindo, que Deus abençoe, que Deus abençoe. Então ele diz assim, tirou-me de um charco de lodo. É isso que Deus faz, Deus vem ser o socorro, o amigo que muitas vezes nós não temos. O amigo divino. Deus é o socorro divino, o amigo divino de todas as horas, de todos os momentos, porque o marido pode ir embora. O hebraico diz assim, no Salmo 23, Adonai roi lo essar. Essar é um verbo na primeira pessoa. Adonai é Deus, roi é meu pastor. Que é Ra, pastor, o I é meu. Aí tem assim, lo, não, essar, faltará. Então, traduzindo literalmente é Adonai, Deus, que é a tradução do nome sagrado Yahvé. Yahvé é o meu pastor. Não faltará. Literalmente assim. Ou seja, quem não falta não são as coisas. Quem não falta é o Yahvé. É o segredo nosso. As coisas às vezes podem faltar. Não sei como é que está na tua casa, na tua despensa. Mas eu quero dizer uma coisa. O Yahvé, esse não falta. Esse não abandona. Mesmo quando a gente está como Davi no lago, cheio de lodo, num charco de lodo horrível, que a gente tenta levantar, mas não consegue, tenta engrenar na vida, mas não vai. Parece que tudo que gera desesperança é que a gente tenta de um jeito, tenta de outro, tenta de outro, tenta de outro, tenta de outro. Um dia vai. Um dia vai. Por quê? Porque nós temos um amigo divino. E esse amigo tira a gente do charco de lodo, coloca os pés na rocha e o mais maravilhoso, firma os nossos passos. Veja o contraste entre Davi estava no charco de lodo, que tenta levantar, tenta ir, vai, não vai, começa, se acaba, tenta outra coisa, também não dá certo. Mas Davi era teimoso, uma santa teimosia de confiar em Deus. Então eu te digo, confie em Deus, empreenda, tente uma, duas, três, mas não tente ninguém, certo? Mas tente na vida, vai em nome de Jesus. Vai, não deu certo numa, vai dar certo noutra coisa, certo? Então, aí a Bíblia Sagrada diz que Davi, que estava nessa oscilação, agora Deus colocou os pés numa rocha, mas não colocou só os pés na rocha. Firmou os passos. Deus está dizendo agora, Davi, você vai andar firmado por mim. Então, não somos nós que nos firmamos. A nossa fragilidade humana é assim, a gente cai e levanta, a gente vive errando, a gente tenta dar com a cara na parede, até que Deus chega e diz, olha, eu vou só dar um jeitinho aqui na tua caminhada.
Eu vou pegar o teu pezinho e eu vou colocar na rocha. Eu sou teu amigo, eu vim tirar você da situação de cai, levanta, de tenta, não dá certo. E eu vou botar você agora, firmar os teus passos e eu vou te direcionar, porque eu sou o teu amigo divino. Certo? E como consequência, terceira lição, a nossa vida se torna um cântico. A nossa vida se torna um cântico de gratidão. Olha o que ele diz. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muito verão estas coisas, e temerão e confiarão no Senhor. Você quer alegria? Alegria é fruto, é produto da intervenção divina, do agir de Deus. A alegria verdadeira é fruto do agir de Deus. Deus tirou Davi de uma vida de sucessos e insucessos, de fracasso, de vitórias, de tentar e não conseguir, aí firma os passos, e aí ele diz, o Senhor me colocou dos lábios um novo cântico. Aí ele está dizendo, o Senhor é minha inspiração. Ele está dizendo agora, eu quero celebrar esse Deus. Agora eu quero entoar louvores a Ele. Salmo 40. Agora eu quero celebrar a vida. Eu estou de bem com a vida. Eu estou firme. As coisas começaram a caminhar. Deus abençoe, Giovana. As coisas começaram a andar. E o salmista agora está de bem com a vida. O que está acontecendo com você, meu irmão? Você não está de bem com a vida. Se a sua confiança está em Deus e você crê que Ele age e que Ele está agindo na tua vida, se você olhar, se você der uma pequena olhada, está ali, está até enumerando. Essa moça, essa daí é da gema, certo? É por isso que eu queria que ela fosse minha filha, e não apenas minha sobrinha, para eu ter 4. Né? E a Inês, Deus abençoe, Inês. O que acontece? Ele diz assim, um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Eu fico tão triste quando eu ia pregar nos templos e as pessoas dizem assim, eu vou louvar o hino. Você não louva hino, meu irmão? Pelo amor de Deus. Você louva a Deus. O louvor é sempre assim, na vertical. Somos nós engrandecendo o Senhor. Na horizontal é pregação cantada. Existe uma diferença entre louvor e pregação cantada. Existem hinos belíssimos, que são pregações cantadas. Isso também vale. Mas a gente tem que fazer uma distinção. Louvor é quando Deus é o centro. Quando o ser humano é o centro, é o alvo do nosso canto. Então, isso é pregação. Quando a gente diz assim, por exemplo, o belíssimo hino da harpa 15, foi na cruz onde um dia eu vi, certo? Meus pecados castigados em Jesus, foi ali. Isso é um belíssimo hino de pregação cantada. Você pode cantar esse hino e depois fazer o apelo. Porque a direção é o próximo. Mas o louvor, a direção, o alvo é Deus.
é quando nós estamos engrandecendo a Deus. E Davi diz o seguinte, certo? Pois o novo cântico tirou o velho. Eu já cantei muito, cantei músicas de alegria, vivi felicidades que eram felicidades que começavam e depois se transformavam em felicidade. E quanto tem gente que começa um relacionamento, o relacionamento desaba, e a pessoa cantava um hino pensando que tudo ia dar certo e de repente não deu. Que foi para um emprego e de repente o emprego não deu e ela ficou feliz no começo e depois aquilo que era felicidade se transformou em tristeza. Quanta gente que começou um empreendimento e não deu certo. Porque isso é a vida, meu irmão. Porque, minha irmã, eu quero trazer você de volta para esse planeta. Você que, entre aspas, se converteu e parece que foi para a Lua. E parece que foi morar em Marte. E esqueceu que você vive aqui na Terra, que você é um ser humano cheio de fragilidade e que nem tudo que a gente faz dá certo de primeira. E que muitas vezes nós estamos no caminho de Deus, mas Deus não está no nosso caminho. Vou repetir, nós estamos no caminho de Deus, mas Deus não está no nosso caminho. O que é isso? Significa que Deus tem um caminho para mim, para você. Mas nós não o consultamos para saber que caminho. Então aí a gente vai tentando e Deus diz, deixa o menino tentar, deixa a menina tentar. Eu vou lhe dizer uma coisa, sempre, hoje, eu já assisti muito Big Brother, hoje eu tenho tristeza e hoje eu fico pensando como é que eu perdia meu tempo vendo algo tão sem sentido. Não é que tenha pecado, seja pecado você assistir qualquer coisa que você vê que não traz, não acrescenta nada, mas quando você começa a perceber como a vida é. E você começa a tirar lições até mesmo de coisas que você olha e diz assim, não presta para nada. Você tira lições. E aí você vê que eles estão ali vivendo a vida, mas está todo mundo sendo monitorado. E eu quero lhe dizer uma coisa, Deus está sempre de olho na gente. Nós estamos no grande Big Brother. É o Big, o grande. E o Brother, irmão. Jesus é o grande irmão. Aí sim, esse está nos olhando, não para ter audiência, não para tocar fogo no parquinho. Tem o diabo que está querendo tocar fogo no parquinho. Mas Jesus Cristo está aí para ser o grande irmão, para ser aquele a quem nós cantamos. Porque os nossos louvores, irmãos, parece que não são cristãos. São louvores que qualquer religião pode cantar. Você chega e diz assim, homem de guerra é Jeová. Esse hino, um testemunho de Jeová canta. Um judeu canta, um católico canta. Agora, quando você diz, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Testemunho de Jeová não acredita em cruz. Quando você canta hinos cristãos, certo? Hinos que exaltam a Jesus Cristo, aí o povo vai dizer, não dá para eu cantar não, porque isso aí não bate com a minha fé. Não dá para eu cantar. Certo? Quando você diz assim, qual o nome que você vai pronunciar, aí não é fulano, não é beltrano, não é essa, não é aquela. Aí quem adora essa, fica assim, espera aí, não dá para cantar esse aí não, esse aí é cristão.
Então, nós somos cristãos, nós temos que cantar hinos direcionados ao nosso Deus. Então, o que acontece? O louvor é nessa direção, é na vertical. Nós tentamos atingir o coração de Deus em profunda gratidão. E ele diz que foi Deus que colocou um novo cântico. Agora um cântico duradouro. Agora, cântico aqui é a expressão de uma nova alegria. Ele diz que nós na vida já tivemos várias alegrias, mas alegrias que se transformaram em decepções. Porque nós buscamos a alegria no lugar errado, no emprego, na fama, no relacionamento. E a alegria só vem de Deus. E aí quando Davi encontra Deus, ou melhor, quando Deus encontra Davi lá na lama, foi assim que ele nos encontrou, aí sim nós temos agora uma felicidade duradoura, um cântico, e ele diz, muitos verão estas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Quando Deus age na nossa vida e quando Deus... Ninguém, vamos falar aqui o pé do ouvido, ninguém vai acreditar num crente triste, rabugento, de mal com a vida. Ninguém vai acreditar no meu testemunho, no seu testemunho, se nós formos de mal com a vida, para baixo, zangados, reclamando, desesperados, o tempo todo, desesperançados. E depois a gente vai lá e quer falar de Jesus. Não. O salmista Davi diz, olha, ele colocou a felicidade no meu coração. Esta felicidade independe do que está lá fora, depende dele ter tirado-me de um charco de lodo, colocou meus pés numa rocha, firmou meus passos, eu agora estou no caminho certo, eu agora encontrei o rumo da minha vida, eu agora estou alinhado em sintonia com Deus, então minha vida é uma felicidade, minha vida é de graça, então agora eu estou com leveza na alma, eu posso não ter nada no guarda-roupa, a esposa pode ter ido embora, mas Deus não foi, porque Adonai Roi Loessá. O Senhor não faltará. O marido vai, a esposa vai, o dinheiro vai, o emprego vai, os amigos vão. Porque o poeta diz que amigo é como ave de arribação, quando as coisas estão boas eles vêm, quando as coisas estão más eles vão. Mas Deus é aquele que permanece, o Senhor não faltará. Ele é o amigo que vai nos tirar do charco de lodo. Aí diz assim, qual é a quarta lição? Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados. Mentira. Ele agora descobriu que felicidade, é a nossa próxima lição. A felicidade verdadeira só no Senhor. Que felicidade verdadeira e duradoura só no Senhor. E que feliz, bem-aventurado, é a palavra ashrei no hebraico, e no Novo Testamento Makarios. Ashrei e Makarios. Em hebraico, ashrei, bem-aventurado. É? Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Que feliz. Porque muitas vezes a gente acha que feliz é o ímpio. Um dos grandes problemas da cristandade e do povo de Deus em todos os tempos foi ver a prosperidade dos ímpios. Foi ver a saúde dos ímpios e a dor do justo. E aí o salmista agora, cheio de Deus, com leveza no coração e com cântico, e com uma adoração a Deus que não era apenas limitada a culto, templo, mas que ele ia no carro cantando a Deus, que ele estava dentro de casa na quarentena louvando a Deus, porque ele sabe que Deus está no comando. Aí descobre, rapaz, felicidade mesmo é confiar em Deus.
não precisa pender para os arrogantes, não precisa pender para aqueles que são afeiçoados à mentira, a editar as coisas. Não, ele diz: felicidade mesmo não está no dinheiro, felicidade não está naqueles que atropelam tudo e a todos para conseguir. Felicidade não é aquele caminho pretendido e perseguido pelos deste mundo. Felicidade é confiar em Deus. Então, que tipo de felicidade é a sua? Que tipo de felicidade você está buscando? É a felicidade dos arrogantes, dos afeiçoados à mentira desse mundo, que fazem qualquer coisa, de mulheres que desnudam-se para poder criar fama, de homens que são capazes de tirar o tapete do outro, de gente que sobe nas costas do outro, de gente que sobe, mas derrubando os outros, de gente que tenta buscar sua felicidade, independente da infelicidade de muita gente. Quanta gente tem assim, que largou a família, correu atrás da felicidade, que era apenas uma miragem, porque quando você não busca no Senhor, tudo é miragem. A verdadeira felicidade vem do Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, que busca alegria no Senhor. Que não está buscando vencer na vida, ser alguém pelo caminho dos ímpios, pelo caminho do atropelo, do esmagar, do não olhar o outro. Porque a gente, quando não é em Deus, a gente quer ser feliz, mas quer ser feliz só. Um dia assim: mulher, você não faz parte do meu projeto de felicidade. Filhos, vocês não fazem parte do meu projeto de felicidade, então eu vou procurar a minha felicidade. A felicidade do mundo é dizer assim: igreja, vocês não fazem parte do meu projeto de felicidade, então eu vou embora, tchau, tô fora, acabei, não brinco mais. Mas a felicidade de Deus é quando você diz assim: mulher, vem para cá, filhos, venham para cá. É quando você diz assim: irmãos, venham para cá, venham ser felizes comigo. Eu encontrei a felicidade. Que felicidade não é a ausência de problemas e de dor, é felicidade em meio à dor. É. Com Deus é assim. Não é você tá o dia todo rindo, assim você vai acabar indo parar no hospital mental. É que você está rindo por dentro, é que a dor, ela vem, ela bate, o infortúnio vem, bate, mas não consegue tirar a paz e a alegria da sua alma. Você é feliz. Ela não consegue tirar. Então, o salmista diz assim, terminando nossa reflexão rápida hoje: são muitas, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado. E também os teus desígnios para conosco, ninguém há que possa igualar-se contigo. Então ele diz 3 coisas. Você anotou que sempre ele vai dizer 3 coisas? Primeira coisa, ele diz assim: são muitas as maravilhas que tens operado. Passado. Certo? E a grande lição que nós tiramos desse texto é do cuidado de Deus para com os que nele confiam. O cuidado de Deus para os que nele confiam. E que nem sempre a gente percebe.
Mas quando você engrena, quando você sai da lama, quando você tem os passos firmados, quando você toma o caminho da verdadeira felicidade, quando você confia em Deus, veja que as coisas vão se encadeando. Aí Davi olha para trás e diz assim, são muitas, Senhor, as maravilhas que tem operado. E diz, pai, eu não tinha percebido que o Senhor já fez tanta coisa. Me salvou, me chamou, me tirou da lama. E quantas vezes Deus fez coisas, né? Porque a gente só está preocupado com o que Deus ainda não deu. E a gente se esquece de ser grato pela infinidade de coisas que Ele já fez. Olhe para trás. Veja quantas lutas, quantas tribulações. Às vezes eu passo por momentos difíceis na vida e eu lembro de tudo que eu já passei. Nessa caminhada com Deus. E que se eu passei por tanta coisa, qualquer coisa que vier é apenas mais uma. Porque Deus quer nos ensinar isso, Deus quer dizer assim, porque o passado serve para nos ajudar no presente, para nos encaminhar no futuro. Davi olha para trás e diz assim, já passei por tanta coisa. Deus já cuidou de mim em tantos os momentos, já me socorreu, já me deu força para vencer tanta coisa. É isso que Davi... Sabe por que Davi diz essas coisas? Porque quando ele vai enfrentar o gigante Golias, ele derrubou o gigante. Mas antes de derrubar o gigante, de onde é que veio a fé dele? Ele disse, olha, quando ele chega para Saul, Saul diz assim, para você é um menino, você é um adolescente, você quer ir lutar com um homem de quase 3 metros, guerreiro desde a infância. Aí Davi lembra das experiências passadas e Davi diz assim, olha, senhor rei, com todo respeito, eu sou pastor de ovelha e quando vem um leão e pega uma ovelha minha, o leão se vê comigo. Ele disse, e uma vez veio um urso, olha, aí eu fui lá, peguei o urso, esse pequenininho aqui que o senhor não está dando nada por ele, já derrotou um leão, já derrotou um urso para livrar uma ovelha. E esse filisteu aí é mais um. Então, quando você começa a olhar para trás e você olha para o presente, você se enche de fé e você diz assim, é mais um. Eu já derrotei um leão, já derrotei um urso. Agora o gigante é mais um. A pandemia é mais um. O desemprego é mais um. A perda é mais um. É mais um. Porque eu me lembro do cuidado de Deus. Aí ele diz assim, também os teus desígnios para conosco. Ele diz, eu não estou à toa na vida. Ele diz, tu tem desígnio, que é de onde vem a palavra desenho. Teu plano para comigo. Tu tens uma história para mim. Eu costumo dizer, ilustrando, que Deus tem um único propósito, mas tem vários planos. Porque Deus lida com gente com a fragilidade humana. Então, muitas vezes a gente risca um plano de Deus. Deus diz, eu vou levá-lo por esse caminho. E aí eu e você pisamos na bola. Mas aí Deus tem um plano B. E aí ele diz, agora, já que ele caiu, vamos botar em ação o plano B. Ele agora vai aprender na dor, vai aprender na tribulação. Mas o meu propósito continua, de levá-lo ao céu, de fazê-lo triunfante, de fazê-lo vencedor. Então acredite, você não vai riscar o propósito de Deus. Você pode riscar um plano. Minha limitação, sua limitação podem riscar um plano, mas Deus já tem um plano B, um plano C, um plano D. Eu não sei nem que plano ele já está na nossa vida.
mas nós ainda estamos de pé e o propósito de Deus continua. E aí ele diz assim, em terceiro lugar, ninguém há que se possa igualar contigo. Ele diz, não há outro, não há igual, tu és singular, tu és ímpar, tu és único. Só se conhece Deus assim, quando você já esteve no lodo, quando você já esteve na lama. Amigo do Evangelho não conhece esse Deus. Gente religiosa não conhece esse Deus. Gente que se acha boa não conhece esse Deus. Quando um dia a gente esteve na lama e viu a nossa incapacidade de se levantar e que Deus veio em nosso socorro, firmou nossos passos e colocou uma alegria na alma que o vinho não deu, que a festa não deu, que o marido não deu, que a esposa não deu, que o mundo não deu, que o estudo acadêmico não deu, que o dinheiro não deu, que nem Salomão teve. Aí a gente diz assim, bem-aventurado mesmo, sabe o que é? É aquele que caminha, segredo para nós aqui. Ninguém está nos ouvindo. Bem-aventurado mesmo é quem opta pelo Senhor, pelo caminho dele, é quem busca o sucesso, é quem busca a felicidade nele, sem atropelar os outros, sem passar por cima de ninguém, sem puxar tapete de ninguém, sem andar pelo caminho errado. É quem espera no Senhor. E aí ele diz assim, eu olhei para trás e vi que Deus fez tanta coisa. Coisas das quais muitas vezes eu não agradeci. Você já agradeceu? Irmãos, eu tive uma doença de passar muitos dias sem dormir à noite. E hoje, como eu valorizo o sono. Como eu me acordo, quando eu acordo, eu digo, Senhor, muito obrigado. E Deus tem um plano para a minha vida, um propósito. E Ele vai fazer chegar lá. Pastor, mas eu sou parceiro de Deus nessa empreitada. Deus, o lado de Deus está garantido, mas o meu não. Mas Deus, Ele tem vários métodos. Ele quer nos levar pelo bom caminho, pela orientação, pela direção da palavra. A gente cai, ele vai lá e dá umas palmadas. Não há filho a quem o pai não corrige. E aí ele nos põe de pé. A gente está muito confortável, ele deixa o mar se agitar. Aí a gente no instante se ajoelha e vai orar. Mas Deus está desse jeito nos encaminhando, assim como o bom pastor leva as suas ovelhas para o redil, Deus está nos conduzindo à sua presença. E eu vou terminar essa reflexão com uma história. O menino morava numa terra que tinha rei. E o menino, ele disse o seguinte, ele era pobre, e ele disse, mãe, eu quero ver o rei. A mãe dele disse, menino, você é louco. Você já viu gente pobre falar com o rei? É impossível, o rei não atende. O rei morava no alto da montanha e aí ele resolveu um dia subir aquela alta montanha para conversar com o rei. Isso aqui que eu estou fazendo é alegoria. Não tem nada a ver com o salmo. É para você entender a aplicação. Agora eu espero que você entenda. É uma história para que a gente possa encerrar, né? Não com chave de ouro, porque chave de ouro é bebida, é cachaça, certo? E o que a gente faz? Aquele menino tentou subir e lá no meio, aí ele chegou lá, quando ele chegou no palácio, os soldados cruzaram as lanças e disseram, não pode. Esse mas eu vim falar com o rei, eu sou súdito, eu moro lá embaixo. Não pode.
Aí ele desce dizendo, o rei não fala com pobre, o rei não fala com gente humilde, o rei não fala com gente como eu, sem expressão. E aí ele vê um lourinho correndo na direção do castelo, e ele para o lourinho e diz, olha rapaz, não vá não, porque o rei não atende. Eu já fui ter experiência, o rei não atende. O lourinho disse, vem comigo, que comigo você vai ser atendido. O pobre disse, não vá, por favor, não vá, que você não vai ser atendido. Eu venho de lá, eu estou com o coração partido, estou decepcionado, porque eu não fui atendido. O lourinho disse, estou te dizendo, vem comigo. Ele disse, está certo. E o lourinho foi, o menino atrás, o lourinho na frente, o pobre atrás, o lourinho na frente, o pobre atrás. Chegou na porta do palácio, os guardas saíram, se curvaram, abriram as portas, o lourinho entrou, o menino pobre passou. Chegou na sala do trono, o rei se levantou, olhou para o lourinho e disse, meu filho, entendeu? Com o filho a gente entra. Jesus hoje diz assim, vem comigo, que comigo você entra. Deus abençoe. Até a próxima. Amém.